Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre a escala espírita, que está aí no capítulo 1º, livro 2º, de O Livro dos Espíritos, a partir do item 100. A questão da escala espírita foi uma divisão, um quadro, que Kardec idealizou observando o comportamento dos espíritos que comunicavam com ele, através dos médiuns e das médiuns que, naquela época, lhe ajudavam na tarefa da codificação do Espiritismo. Então, Kardec, observando o comportamento dos espíritos, percebeu que, assim como entre a humanidade, há pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, mais sábias, menos sábias, mais bondosas, mais maldosas, e por aí ele foi classificando e criando uma espécie de escala para poder graduar, nesse sentido, os espíritos. O mundo espiritual, ele funciona mais ou menos como funciona aqui no nosso planeta, aqui na Terra, Mas, como é um mundo sutil, onde o pensamento é supremo, ele está acima, de tudo, ali se divide, se é que podemos dizer assim, os espíritos pela sua categoria moral e pela sua inteligência. Então, dessa forma, muitas pessoas que aqui estão em uma classificação da alta sociedade, por exemplo, chegando no mundo dos espíritos, pode descer até a última escala. Porque eles se dividem ou se classificam pela sua moralidade, pelo seu conhecimento e pelo grau de bondade em que eles já estão. Kardec até discute, fala a respeito dessa escala, dizendo que isso não passa de uma espécie de observação que ele fez em relação ao mundo espiritual e que para os espíritos isso não tem muita importância. Mas, como ele diz, assim como alguém que estudou as plantas vai observar as plantas e fazer uma classificação, outra pessoa pode estudar as plantas e fazer uma classificação diferente, assim também em relação a essa classificação dos espíritos, que ele coloca em 3 categorias principais, que são os espíritos perfeitos, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Mas cada uma dessas categorias se subdivide em diversas outras. Diz Kardec que é como fosse na natureza. No arco-íris, por exemplo, você não percebe quando passa de uma cor para outra, As diferenças são pequenas de uma para outra. Então, os espíritos vão subindo, vão galgando essa escala de conhecimento e de aprendizado, vão se aperfeiçoando até chegar nas escalas superiores. Mas se você hoje, eu, qualquer um de nós, encontrássemos um espírito em último grau de conhecimento, ele ainda ia dizer para nós que acima dele existem outros tantos, infinitos graus de conhecimento. Tanto que o último grau seria aquilo que nós entenderíamos como último grau, mas para eles não é. Então aquela máxima de Cristo, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, nada mais era do que um aviso de que nós teríamos que buscar o nosso aperfeiçoamento pela eternidade. Quanto mais conhecimento, mais perfeito o espírito fica, mais sensível às belezas do universo, às alegrias, ele vai estar e, portanto, mais feliz ainda ele vai poder estar. É um sonho, é um objetivo. Os Espíritos nos dizem que é, na verdade, uma determinação de Deus para que seja assim. Então, ser, na verdade, um espírito evoluído significa que esse espírito já passou por todas as escalas, desde o menos desenvolvido, desde a mônada, que seria uma espécie de ser unicelular, até chegar nas espécies mais desenvolvidas e na questão do espírito até chegar na escala mais desenvolvida, no grau máximo de conhecimento que nós poderemos compreender.
Podemos dividir a escala espírita, segundo nos informam os espíritos, da seguinte forma: terceira ordem, espíritos imperfeitos, dividindo-se ainda em espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos perturbadores. Espíritos da segunda ordem, ou seja, bons espíritos, se dividem em espíritos benevolentes, espíritos prudentes e sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores. E a primeira classe, espíritos puros. Nós temos um exemplo de espírito perfeito que esteve na Terra, que foi Jesus Cristo. Mas se nós chegássemos em Cristo e perguntássemos a Ele se há espíritos de grau superior ao dele, Ele nos diria que sim. Portanto, vamos colocar mãos à obra, porque a estrada é longa, o tempo urge e nós não podemos perder tempo com quimeras. Temos que aprender, temos que desenvolver, temos que crescer como pessoa para crescermos como espírito, filho de Deus. Uma fé, ela precisa ser raciocinada, ela precisa ter lógica, ter razão, ter bom senso. Bom, ainda em relação à questão da escala espírita, eu vou fazer aqui uma leitura de um pedacinho aqui, onde Kardec deixa claro essa questão da escala. Os espíritos, geralmente, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. Então, os primeiros, que são os espíritos imperfeitos, que acredito que toda a humanidade, né, são espíritos que ainda prevalece neles a tendência a eles apreciarem mais a matéria que a espiritualidade. Todos nós, praticamente no planeta, ainda somos assim. Por isso nosso planeta ainda é um planeta de provas e de expiação. A partir do momento que desenvolvermos as nossas capacidades, poderemos mudar o grau, né, de classificação do planeta. Mas, para chegarmos à categoria de bons espíritos, a gente precisaria, então, ter esses caracteres que Kardec frisou aqui para nós, que é a predominância do espírito sobre a matéria, que nós estamos vivendo atualmente, a predominância da matéria sobre o espírito. As pessoas, só para ter uma ideia, elas vão ao trabalho porque é remunerado todos os dias, mas elas muitas vezes não têm meia hora, não têm uma hora para dedicar a uma oração, a ir a uma igreja, a ir ao centro espírita, para poder desenvolver a sua parte espiritual. Porque para muitos de nós, infelizmente ainda pensamos assim, a questão material é mais importante. A gente pensa que é matéria, que é homem, matéria, ou mulher, matéria. Não, nós somos espíritos. O nosso corpo é uma ferramenta. Essa ferramenta ela vai desgastando, vai envelhecendo, porque estamos presos ao espaço-tempo que nós somos colocados. Então essa ferramenta vai um dia parar de funcionar. E o espírito vai então sair, né, dessa matéria. E aí neste momento, o que nós aprendemos em relação à espiritualidade? O que nós fizemos no nosso tempo aqui? Porque desenvolver a espiritualidade é desenvolver
a bondade, a moral, né? Desenvolver os bons sentimentos, expurgar de nós a inveja, o ciúme, os maus sentimentos. Este é o trabalho que nós viemos realizar aqui pelo contato nosso uns com os outros. E eu acredito que, não sei, você que está aí do outro lado, observando o nosso comportamento, a gente passa a maior parte do tempo esquecidos que nós viemos aqui para desenvolver essa questão, né, que é a questão de transformar o nosso espírito sempre para melhor, de subir os graus, né, os degraus da escala espírita, buscar mais conhecimento, mais aprendizado, sermos melhores quando saímos daqui do que quando nós chegamos. Bom, essa era a questão da escala espírita. Você poderá estudar com mais profundidade no Livro dos Espíritos, né? E aprender um pouco mais nas obras de Chico Xavier, né? E de outros trabalhadores e grandes missionários do Espiritismo que trouxeram para nós obras magníficas, que nos dão muito conhecimento, né? E nos transformam. Beleza, pessoal? Agradeço aí o entendimento de vocês, pela nossa dificuldade às vezes de falar, de transmitir o nosso pensamento, mas eu estou fazendo para vocês o melhor que eu posso, entendeu? Eu sei que todos nós temos aí por aí pessoas que são mais capazes, mas eu não tenho inveja nenhuma delas, estou buscando fazer a minha parte. Cada um fazendo a sua parte, eu acho que a gente chega no todo, que é o crescimento do Espiritismo, o crescimento dessa doutrina para todos nós. Pessoal, esse canal aqui é o Pátria do Evangelho, que está no YouTube, né? É um pouquinho difícil de achar, porque tem pouquinho inscrito lá, né? Começamos há muito tempo nesse canal, mas a gente não trabalhava nele. E aqui no YouTube, aliás, e no Facebook, temos a página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Se procurar no mapa aí, você vai ver a nossa cidade, chama Ipiaçu. Você vai procurar aí no mapa, vai ver o tamanho que ela é. Você coloca naquela imagem de satélite e vai ver. Parece um quarteirãozinho quadriculado. Somos cerca de 4.000 pessoas aqui na nossa pequena, minúscula cidade. Então, pessoal, fique com Deus. Muito obrigado. Jesus abençoe a todos.